Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Que a graça e a paz do nosso bom e poderoso Deus seja com você, que recaia sobre o seu novo dia toda a paz e serenidade que você precisa para bem vivê-lo. O Senhor lhe concedeu mais um dia de vida, que este dia seja honrado para o Senhor. Esta é mais uma edição do programa Respostas para a Vida da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. E quem fala com você hoje é a pastora Argélia. Eu inicio compartilhando o versículo de 1 João, capítulo 5, verso 14, que é também o versículo do Novo Testamento das senhas deste domingo. E assim está escrito: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Neste versículo, está nos ensinando a pedir a Deus segundo a vontade dEle, não a nossa. E também afirma que quando nós aprendemos a fazer isso, pedir as coisas a Deus, mas também se render à sua vontade, nós confiamos que Ele nos ouve. Como têm sido seus pedidos a Deus ultimamente? Como tem sido dirigido os seus pedidos, as suas intenções verdadeiras? A sua intenção verdadeira é para que a vontade de Deus prevaleça ou é para que a sua vontade prevaleça? Enquanto você pensa sobre isso, eu convido para meditar na canção Os que Confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor não têm também medo ou receio de que a sua vontade prevaleça e não a nossa. Ouçamos a canção. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firmes para sempre permanecer, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar, engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Assim como você está, eu convido para um momento de oração, de entregarmos esse dia nas mãos do poderoso Deus. Senhor, nós confiamos que Tu estás presente, que Tu ouve quando clamamos de coração. Confiamos também que Tu nos concede amavelmente mais do que pedimos ou compreendemos. Tu és rico e grande, conselheiro e um Deus que age também em favor de cada pessoa e de toda a humanidade.
Confiamos que Tu mesmo realizará o Teu projeto gracioso com mão firme e amorosa. Sim, Senhor, sabemos que as Tuas promessas não falham e que a Tua vontade prevaleça. Ensina-nos, Senhor, a confiar nesta vontade, a nos render à Tua vontade, para que assim possamos sempre contar contigo, pois Tu és sábio e sabe exatamente o que é melhor para nós. Amém. Hoje eu quero conversar com você, apresentar para você mais uma pessoa da Bíblia. E eu quero ir lendo alguns trechos do livro de Juízes, capítulo 6, e compartilhando algumas coisas desta história. No livro de Juízes, capítulo 6, nós conhecemos um homem chamado Gideão. Um nome bonito, um nome forte. Quem sabe você já tenha ouvido falar de Gideão. Se você já ouviu, eu convido você a tentar conhecer algo que você ainda não conhece dessa história. E se você não conhece nada sobre Gideão, é uma oportunidade de saber um pouco sobre este homem que Deus usou. Assim está escrito: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em lugares seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os Armeleques e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e com as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então, os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Vamos na primeira parte da história. Nós temos a informação de que o povo de Israel pecou contra Deus. O povo de Israel não obedeceu a Deus, não confiou na vontade de Deus sobre eles. Se afastou das ordens de Deus, dos ensinamentos de Deus e resolveu fazer as coisas conforme a sua sabedoria e conforme a sua vontade. E com isso foram pecando, o povo pecou. E qual foi a atitude de Deus? Deus deixou eles se virarem. Deus deixou que os midianitas os dominassem. E olha, gente, que povo teimoso. Eles levaram 7 anos. 7 anos sofrendo na mão dos midianitas que vinham, destruíam a terra, destruíam a colheita, não deixavam nada, porque quando o povo semeava, eles vinham com a intenção de destruir a semeadura para que eles não tivessem colheita. O povo não podia com eles eram fortes, eles eram numerosos e o povo ficava amedrontado. Mesmo assim, o povo levou 7 anos para pedir socorro para Deus. Você conhece gente assim? Será que você é assim? Fica tentando, insistindo nas coisas para resolver sozinho, ao invés de pedir a ajuda a Deus, ao invés de pedir socorro a Deus? Tem muita gente que é assim, sabia? Que insiste
nas coisas, tá vendo que tá dando errado. Imagina, semeou uma vez, o povo destruiu, semeou 2 vezes, o povo destruiu. Ano após ano, eles vendo a mesma coisa acontecer, mas continuavam teimando. Foi depois de 7 anos de sofrimento, de verem as suas terras destruídas, que então o povo resolveu pedir socorro a Deus. E quando eles pediram socorro a Deus, eu continuo a leitura no versículo 7, diz assim: quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deveriam adorar os deuses dos amorreus, que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Eles pediram socorro para Deus, Deus ouviu a oração e a primeira providência de Deus para o povo não foi resolver as coisas, não foi ir lá e destruir os midianitas. A primeira providência de Deus foi enviar um profeta para puxar a orelha do povo, para ensinar, para chamar as pessoas para o arrependimento, para chamar o povo para um arrependimento e para uma consulta na sua memória. E o que esse profeta disse? O profeta os lembrou como Deus já os libertou no passado, da escravidão do Egito, das guerras que tiveram, como Deus já lutou por eles e com eles. E Deus havia pedido: olha, não me abandonem, não adorem outros deuses. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir a Deus e pecaram ao prestar culto aos deuses dos amorreus. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Orfa. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho era Gideão. Estava malhando trigo no tanque de pisar uvas escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou, nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então me dás uma prova de que és tu mesmo que está falando. E, por favor, não vá embora até que eu traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Depois que o profeta que Deus enviou ao povo
deu o recado ao povo, então Gideão foi visitado por um anjo do Senhor. E a primeira coisa que esse anjo disse para ele foi: você é corajoso e o Senhor está com você. Ao ouvir isso, você é corajoso, o Senhor está com você, o que Gideão faz? Enche o anjo de pergunta. Mas se ele está comigo, se ele está com esse povo, o anjo não disse: você é corajoso, o Senhor está com o povo. O anjo disse: o anjo está com você. E as perguntas que Gideão faz são referentes ao povo. Mas se Deus está com o povo, por que está acontecendo? Por que está acontecendo isso tudo? Cadê? Cadê as coisas maravilhosas que Deus sabe fazer? Às vezes a gente também faz essas perguntas: cadê, Senhor? Cadê o teu poder? Cadê esses milagres? Cadê essas coisas incríveis que a gente lê na Bíblia que tu fazias? Deus continua fazendo. Ele não parou de realizar maravilhas. Então já não é mais o anjo que continua a falar, mas o próprio Deus. E diz: olha, vai com toda a sua força que eu estou mandando. Eu estou com você. Ao invés de dizer: sim, Senhor, eu vou obedecer, ele faz mais perguntas. Como é que eu vou fazer isso? A minha família é a mais pobre. E da família ainda eu sou menos importante. Às vezes a gente também pensa que não tem importância dentro da nossa família, dentro das nossas relações, dentro do nosso trabalho. Às vezes a gente se sente como Gideão. A gente se sente como o menos importante, a pessoa menos importante ali dentro. E assim Gideão se sentia. Ele sentia que ele era da tribo menos importante e da família ele também era o menos importante dentro da casa dele. E quando ele diz isso, o Senhor disse: você pode libertar o povo, você pode fazer isso, porque eu ajudarei. Se Deus está conosco, ainda que a gente seja a pessoa menos importante na nossa casa ou no nosso trabalho, se Deus está conosco, nós podemos fazer a diferença. Gideão fez a diferença porque Deus usou a ele. Gideão ainda não fica convencido depois de ouvir isso. Ele ainda tem dúvidas. Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Será que eu não estou sonhando? Será que não é uma coisa da minha imaginação? Será que eu não estou me achando muito importante, achando que Deus está falando comigo? Ele quer ter certeza que ele não está ouvindo coisas. Então ele diz: olha, se é tu mesmo, Senhor, não vai embora. Eu vou fazer uma oferta, vou te trazer uma oferta. Mas não vai embora. E Deus diz: eu ficarei aqui, pode ir lá. E Gideão entrou na cozinha, cozinhou um cabrito, fez pão sem fermento. Ele preparou uma oferta, levou um cesto, pôs tudo numa panela, levou e entregou ao anjo do Senhor, debaixo do carvalho, e fez tudo conforme o anjo do Senhor mandou. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto. Ele pediu um sinal, ele queria ter certeza que era uma ordem de Deus. E quando ele teve esta certeza, ele então, diz o texto, que ele ficou com medo, mas que o Senhor disse que ele não precisava ficar com medo e ele aceitou a sua missão e a sua tarefa. A história continua e ela é muito bonita. Diz que então Gideão construiu um altar de pedras bem arrumados para o Senhor,
levou depois seus empregados e fez como o Senhor tinha feito, mas estava com medo. Ele estava com medo de quem? Da sua família e do povo da sua cidade, do seu povo. Então ele resolveu fazer as coisas de madrugada, não de dia. E o que foi que Deus pediu para ele fazer? A primeira coisa que ele fez foi ir até os midianitas e destruir o altar de Baal e de Aserá. Então, o povo todo quis saber quem foi que ousou destruir esse altar. E então descobriram que foi mesmo Gideão, filho de Joás. E eles quiseram então matar ele, pediram que ele fosse, que trouxessem ele para que ele fosse morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Aserá. Mas Joá disse que ninguém precisava defender Baal, que se Baal mesmo que fosse se defender, que o altar dele que foi derrubado, então é que ele era Deus, que ele se defendesse. Então, daquele dia em diante, Gideão ganhou um novo nome, e ele passou a ser chamado de Jerubaal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda. Todos os midianitas e os povos do deserto se juntaram, atravessaram o Jordão, acabaram no vale, porque queriam atacar o povo. Mas o Espírito de Deus dominou Gideão. E então o povo também soube que Deus já havia resolvido e dado a vitória. A história de Gideão ainda continua no capítulo 7, também no capítulo 8 do livro de Juízes. Se você quiser saber um pouco mais, você pode estar lendo o capítulo 7, o capítulo 8. Eu li o início dessa história para você, contei o início dessa história para você, e quero lembrar que quando a gente ama a Deus de verdade, não importa se a gente é a pessoa menos importante dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, não importa se a gente é humilde, se o Senhor está conosco, nós podemos brilhar, porque os que amam a Deus brilham como o sol do amanhecer. Que você possa brilhar como Gideão também brilhou por estar junto com Deus e Deus junto com ele. Amém. Os que
Em nossa comunidade, nós temos culto todos os domingos às 9 horas da manhã e ficaremos felizes em receber a sua visita. Estamos na Rua Boa Vista, número 36. Desejo que os anjos do Senhor repousem sobre a tua casa, te acompanhem, te iluminem e te fortaleça. Que Deus vos guarde no caminho do amor, do nosso Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Me despeço com a canção Queiram os Teus Anjos. Queiram os teus anjos nos acompanhar em nossos caminhos e nos amparar. Quando houver perigo, medo e apreensão, quando a ansiedade invadir o coração, quando espessas nuvens pairarem sobre nós, quando em meio a tanta gente nos sentirmos sós.